Olá, estimados irmãos, vamos, em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito, dar continuidade aos estudos dessa lição, oitava lição, com o título Escolhendo Pensamentos. E nessa segunda-feira, o segundo tópico é uma questão séria. Pergunta A. O que está escrito sobre a fala enganosa e incendiária? E por que devemos orar para vencer este aspecto de vida? Salmos, capítulo 5, versículo 8 a 10. O salmista diz: Senhor, guia-me na tua justiça por amor dos meus inimigos. Endireita diante de mim o teu caminho, porque não há retidão na boca deles. As suas entranhas são verdadeiras maldades, e a sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a língua, declaram os culpados, ó Deus, cria por seus próprios conselhos, lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se rebelam contra ti. Perdão, não é criam, caiam por seus próprios conselhos e lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se rebelam contra ti. Então aqui o salmista vem sofrendo situações onde a maldade verbal tem afetado ele muito e ele acaba orando a Deus pedindo para que Deus ouça a sua oração no que diz respeito àquela situação menos favorável que estava acontecendo com ele, no que diz respeito a calúnias, o que as pessoas estavam falando, e o termo dele é pesado, né? Maldades, sepulcro aberto, ou seja, é o termo que ele usava que as pessoas estavam fazendo com a língua. Então elogiavam, lisonjeavam, mas pelas costas realmente estavam fazendo algo que desagradava a Davi, e ele então pediu: Senhor, declara os culpados e que eles possam cair nas suas próprias palavras, naquilo que eles falam. Pena Inspirada, Testemunho para a Igreja, volume 2, página 82, traz o seguinte tema: a fala é um dos grandes dons de Deus à humanidade. A língua é um órgão pequeno, mas as palavras que ela molda, quando vocalizadas, têm grande poder. O Senhor declara: nenhum homem pode domar a língua. Ela coloca nação contra nação e causa batalha e derramamento de sangue. Palavras acendem fogueiras difíceis de apagar. Por outro lado, elas também trazem alegria e júbilo a muita gente. Além do mais, quando declaramos sobre a ordem de Deus, dize-lhe as minhas palavras, e elas frequentemente causam uma tristeza que levam ao arrependimento. O talento da fala encerra uma grande responsabilidade. É preciso guardá-lo cuidadosamente, pois é uma grande força tanto para o bem quanto para o mal. Perdão, o que li agora está em Comentário Bíblico, volume 3, página 142. Agora sim, que é Testemunho para a Igreja 2, volume 2, página 82, diz: quando tentada da rédea solta esse órgão rebelde, tenha em mente que o anjo relator está anotando cada palavra. Todas estão escritas no livro e a menos que o sangue de Cristo as expie, ou haja um arrependimento, abre aspas e fecha aspas, elas o confrontarão outra vez. Agora você tem um registro manchado no céu. Deus aceitará o arrependimento sincero perante ele. Portanto, quando você estiver prestes a falar de modo passional e impulsivo, feche a boca, não diga nada. Portanto, aqui está bem claro, o que está escrito sobre a fala enganosa e incendiária é um veneno, Deus condena, isso nós já inclusive estudando na lição da semana passada. Agora, por que devemos orar para vencer esse aspecto da vida? O que nós falamos, o que nós pensamos, é um cheiro de vida para a vida ou de morte para nós, para a morte. Por que o que pensamos? Porque a gente põe para fora da boca aquilo que está na mente. Então, devemos ter cuidado com o pensamento, como já estudamos, mas o que a gente põe da boca para fora é como uma flecha atirada, ou como uma pedra após jogada. A gente simplesmente assiste o resultado. E uma palavra mal falada realmente causa grandes transtornos.
Em nações, às vezes uma palavra mal falada gera guerra, gera morte, gera enfrentamentos, né, de nações. E entre nós pode gerar também muito estrago. Então devemos ter cuidado com aquilo que falamos. E diz ali, se for falar de modo passional ou impulsivo, então melhor fechar a boca, não diga nada, mantenha silêncio. Quando você tiver o controle de seus pensamentos, quando você conseguir conversar com Deus e ter os seus pensamentos junto com a ação do Espírito Santo, aí sim, aí você pode abrir a boca e voltar a falar. Portanto, é importante, então, não falar enquanto está com o Espírito muito fora do controle. Pergunta B. Descreva como nossas palavras refletem nossos pensamentos e quem realmente somos. Então, palavra reflete pensamento. Vamos descrever, então? Jeremias 17:9 traz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Então, nós não temos a capacidade de conhecer a nós mesmos em pleno. Nós, quando temos essa autoconfiança de achar que conhecemos, é geralmente quando caímos, porque a nossa capacidade está unicamente na fonte que é Cristo, que é Jesus, a comunhão com Deus, a leitura de sua palavra e oração. Quando há uma autoconfiança, normalmente está escrito aqui: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Mateus capítulo 12, versículo 33 a 37, diz assim: ou fazei árvore boa, o seu fruto bom, ou fazei árvore má, e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo que toda a palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Porque tuas palavras será justificado, porque por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras também has de ser condenado. Palavras do próprio Jesus, referindo-se ali, junto com o seu discípulo, a alguns fariseus e alguns que andavam acusando ele. Portanto, ele foi bem claro, e aqui fica um grande exemplo para nós concernente a palavras. Nós falamos aquilo que o coração está cheio. Então, se a pessoa chega perto de você e começa a falar, você começa a pensar assim: olha o que esse coração tem, olha a mente dessa pessoa, olha o que está passando na sua mente, olha do que ele está cheio. Normalmente é assim que é feita a análise da pessoa. E quanto mais você conhece a pessoa, cada vez vai aprofundando mais de como é o caráter daquela pessoa. E aí vem aquele velho ditado: diz com quem você anda, eu vou dizer quem você é. Nós devemos escolher bem a nossa companhia, porque nós somos influenciados por ela. E pessoas que não têm o domínio da língua, ou que através da língua mostram o seu caráter, devemos ter distância e cuidar dessa pessoa. Nós temos que estar em comunhão com Deus e tentar unicamente ajudá-la. Claro, se ela permitir. Vamos ler ainda Mateus 14, 6 a 8. Diz assim: festejando-se, porém, um dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodite diante dele e agradou Herodes. Por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João o Batista. Então, nós conhecemos a história, sabemos que aquela menina fez aquela boa dança, uma dança bonita, uma dança que chamou a atenção de Herodes. E Herodes, como não era uma pessoa cristã, não imaginou que poderia estar ali com uma armadilha tão grande na sua frente. E sob juramento, ele podia ter feito essa promessa sem juramento, que ele voltava atrás. Com o juramento ele fez então essa promessa. E a menina pede para ele, o termo aqui em Portugal, né? A menina pede para ele, essa moça pede para ele então, dá-me num prato a cabeça de João o Batista. E ele sabia que não podia voltar atrás dentro do sistema que ele usou de promessa. E ele, contra a sua vontade, teve que mandar cumprir aquilo. Então aqui temos um exemplo crasso, um exemplo tremendo de uma precipitação com palavras. Pena inspirada, testemunho para a igreja, testemunho para o ministro, página 84 e 85. O teor da conversa revela o tesouro do coração.
A conversa barata e comum, as palavras de lisonja, a piada tola, ditas para criar uma risada, são mercadorias de Satanás. E todos que entregam a esse entretenimento estão negociando os seus bens. Muito profunda essa frase. Cuidado com aquilo que você conversa. Seguindo a leitura. As impressões que ficam naqueles que ouvem essas palavras são semelhantes àquelas que ficaram em Herodes quando a filha de Herodias dançou perante ele. Todas essas transações estão registradas no livro do céu e no último grande dia ressurgirão em seu contexto real perante os culpados. Nesse dia, todos verão nelas as atuações sedutoras e enganosas do diabo tentando levá-los à estrada larga e à espaçosa porta que se abre para ruína. Portanto, meus queridos irmãos, hoje a lição que tem para nós é uma questão muito séria. Qual é a questão séria? É aquilo que eu alimento o meu coração. Porque aqui vem falando sobre a palavra enganosa, vem falando sobre aqui os pensamentos. O que eu alimentar o meu coração, o que eu alimentar o meu espírito, daquilo vai sair. Isso vai sair do meu coração. Agora eu pergunto, o que você anda alimentando? O que você usa usando como alimento? Será que é a Escritura Sagrada? Será que é as lições? Ou será que nós andamos a comer tudo que a rede social traz para nós? Os filmes, as séries, em que nós estamos investindo o nosso tempo? Ou em que nós estamos educando o nosso cérebro, o nosso ser, a nossa mente? Nós sabemos que há muita mensagem subliminar naquilo que o inimigo põe nas redes sociais, põe nos filmes, põe nas séries. Qual é o entendimento que você está se permitindo alimentar? Então essa é a questão que nós devemos colocar em tudo que nós vamos ver, tudo que nós vamos ler, tudo que nós vamos assistir. E é muito importante termos isso em mente para o nosso elevo espiritual e para que quando nós formos abrir a boca, sair do nosso coração coisas sagradas, coisas puras, coisas santas. E quando alguém nos tirar do sério, e isso acontece, infelizmente, acontece, não adianta dizer que não, que é uma verdade. Quando alguém te tirar do sério, você vai mostrar aquilo que o teu coração está cheio. E se o seu coração estiver cheio de amor e bondade, mansidão e amor para o seu semelhante, independente de estar certo ou errado, você vai ter uma atitude. Se não estiver, quando você perceber, você olhar para trás e falar, puxa vida, o que eu fiz? Já aí tem que consertar aquilo que fez de errado, né? Que é mais correto. Então, irmãos, que Deus possa nos dar a sua bênção, a sua ajuda, para que possamos realmente levar a sério essa questão da necessidade de alimentarmos com coisas boas e cuidar da nossa língua, cuidar das nossas palavras, cuidar daquilo que nós falamos, que isso possa ser um cheiro de vida para a vida ou de morte para a morte. Esse é o meu sincero desejo para mim e todos nesse dia.